como nós vamos fazer em duas partes aqui a nossa aula de introdução, falando sobre crescer em graça e conhecimento. Como nós falamos, nunca é tarde para você aprender. Veja, procure saber como que você consegue aprender mais. Olhando, ouvindo, né, lendo, ou tudo junto. E aí você tem que fazer ali tudo junto, mas algo vai te chamar mais atenção. Talvez lendo, talvez ouvindo, talvez olhando algo, você aprende. Mas nunca é tarde para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então também, né, como você pode voltar, se você não estudou, volte a estudar, nunca é tarde também. Às vezes nós pensamos que é tarde, mas já passou. Mas olha, porque nunca é perdido o conhecimento. Então, eu não consigo ler direito e não terminei, tem o EJA aí perto de você. Cresça também no conhecimento, na sabedoria também aí das letras, das palavras, e vamos cada dia mais também crescendo no conhecimento da graça de Jesus. Então, como o apóstolo Paulo experimentou essa graça, que nós possamos também passar a nossa experiência adiante, falar, olha, eu vivi assim, aconteceu isso, e eu experimentei a graça salvadora de Cristo, por isso eu estou aqui. E às vezes o mar fica revolto e eu acabo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas Jesus está ali com as suas mãos estendidas para nós. E este homem passou por isto, que deixou essa palavra para nós. Cresçam na graça e no conhecimento. Então, crescer em qualquer idade. O homem que escreve essas palavras era um pescador que esperava o Messias, mas esperava um Messias que lutaria carnalmente para libertar o povo judeu do poder dos romanos. Quando foi avisado que havia um homem nazareno que poderia ser o Messias, ele foi vê-lo. E foi chamado por aquele mestre para o seguir e aprender com ele. Pedro já era um homem casado, um pescador, negociante, pois ele tinha sociedades com outros barcos de pesca e resolveu seguir aquele homem tão sábio, o mestre. O que eu quero dizer com isso? Você se lembra daquela passagem? E Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Pois então, quem seguia um rabi, um mestre, para aprender com ele, começava quando era criança, e o aprendizado era durante o dia todo, então não se poderia trabalhar. Quem poderia adquirir conhecimento como Paulo adquiriu naquela época, deveria começar quando criança, e o mestre ou rabi que tinha que aceitar o aluno. E quem sabe Pedro gostaria de ter aprendido aos pés de algum rabi, porém teve que trabalhar. E agora chega este homem de Nazaré e o convida, o aceita, e Pedro o segue para aprender. Durante 3 anos, ele e mais discípulos aprendem com Cristo e presenciam milagres, multiplicações e maravilhas. Pedro, com seu temperamento marcante, sempre aparece nos evangelhos falando, acertando e errando. E no dia em que Cristo foi entregue, ele corta a orelha do soldado e nega Jesus, como Jesus havia dito a ele. E foi no exato momento em que ele negou a Cristo que ele pensou não ter mais perdão para ele. O que ele havia feito não tinha perdão. Ele negou o Salvador, que foi como o cordeiro mudo para a cruz, e entregou sua vida. Porém, é a partir daqui que ele irá começar a crescer em graça e conhecimento verdadeiramente, como ele orienta aí na sua segunda carta, que foi o que nós lemos. Pedro, que era inconstante, com o passar dos anos se torna um sábio homem de Deus. Ele cresceu em graça e conhecimento, e quando ele experimentou a graça salvadora de Cristo, ele pôde falar sobre o santo evangelho de Cristo com propriedade, e em seu primeiro discurso, muitas pessoas se renderam a Cristo. Pedro dedicou sua vida a falar sobre Cristo, e mesmo sofrendo e até mesmo sendo preso, ele continuou falando sobre a graça salvadora. Ele obteve conhecimento através dos ensinos de Cristo e também conhecimento de experiência de vida, aprendendo com os erros cometidos.
O Espírito Santo de Deus nos ajuda a transformar nossas atitudes. Pedro teve uma real conversão e, guiado pelo Espírito Santo, foi transformado. Temos uma grande missão: levar este Evangelho, o Santo Evangelho de Cristo, adiante para as nossas crianças. E enquanto caminhamos, devemos crescer em graça e conhecimento. Crescer na graça significa pegar este favor e transformá-lo em algo útil para o outro. Deus mostra seu amor por nós através da graça. Nós merecemos castigo por conta dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertados pelo poder do pecado, perdoados do castigo eterno e adotados como filhos de Deus para morar com Ele para sempre, como está em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 5. Só precisamos ter fé. Continue acompanhando aí os materiais. Isso aqui nós estamos lendo o PDF. Então, toda vez que eu coloco um PDF, eu faço a leitura dele durante a aula. Por isso, porque tem pessoas que aprendem ouvindo. Então, às vezes, ela ouvindo o que está escrito ali, ela vai absorver mais do que lendo. Então, ela lê, não deu para absorver muito, mas aí ela vai ouvindo o que estava ali escrito. E aqui nós vemos Pedro. E quando nós olhamos ali, Pedro, um pescador que teve que trabalhar, que era já negociante, já tinha ali a sua sociedade, já era um homem casado quando Jesus o chamou. E quando nós colocamos ali esse paralelo, porque Paulo aprendeu, Paulo era estudado, vamos colocar, como nós falamos hoje, né? Paulo era estudado. E ali ele aprendeu aos pés de Gamaliel. O que é isso? Naquele tempo, não eram escolas como nós temos hoje. Então, um mestre, um rabi, por isso que em alguns momentos eles chamam Jesus de rabi, mestre, aceitava o aluno e aquele aluno tinha que ter posses, por isso ele não precisava estar ali somente trabalhando. Então, não que ele não trabalharia, não aprenderia ali, né, com o seu pai o ofício, porque cada um aprendia com o seu pai o seu ofício. Então, Paulo ficava ali com Gamaliel. Então, Gamaliel levava ele no mercado ali, na feira, e ensinar para ele noções de matemática, e também este conhecimento, né? As línguas que falavam ali ao derredor, e também sobre a palavra de Deus. Paulo era um judeu e ele aprendeu ali a lei, aprendeu a palavra de Deus, então ele foi estudado dentro dessa palavra. Então aqui quando faz esse paralelo com a história de Pedro, então Pedro não teve essa oportunidade quando criança. Então quando Jesus chega, quando esse mestre chega cheio de sabedoria, diferente de todos os outros, que todo mundo via nítido que ele era diferente, e aquele mestre, aquele rabi fala para Pedro, segue-me. Pedro já era um homem casado, já era já tinha até sociedade ali de barcos. Então, ele era sócio, né, de outras pessoas, ele tinha outros barcos ali, então ele tinha ali uma empresa. Então, ele já era ali, vamos colocar, um empresário do ramo da pescaria, ele já era casado, ele já era um homem feito. Então, ele poderia ter pensado assim, agora já é tarde para mim. Porque geralmente quem aprende com os rabis, com os mestres, começam pequenos. Eu já sou um homem casado até. Eu sou um homem feito. Mas não, ele queria tanto aprender, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Então este homem, a história dele, olhando por este lado, nos ensina que nunca é tarde para crescer em graça e conhecimento. Às vezes você pensa, eu acho que eu já passei da idade aí de aprender algum... Não. Essa história nos ensina isso. Esse homem, além dele receber aquela graça salvadora, todos nós recebemos, né? Mas além dele receber isso, ele tem essa oportunidade depois de um homem feito, um homem casado. Mas aí aparece esse mestre e segue-me. E ele segue.
e ele vai aprender da palavra de Deus. E depois ele passa 3 anos com Cristo e ali acontece aqueles episódios onde ele pensa que não havia mais perdão para ele. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele aprendeu isso naquele momento. Quando ele viu que ele tinha cortado a orelha do soldado, que ele tinha brigado e que ele tinha negado a Cristo, ele falou, não há mais salvação para mim. Mas ali ele experimentou a graça salvadora de Cristo. E a partir daquele momento, ele começou ali, quando ele falava, pessoas se rendiam a Cristo. Quando ele passava, ele falava, como ele disse para aquele homem que estava ali à porta do templo, né, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Quando ele vai e ora e pede ao Senhor e Dorcas ressuscita. Então nós vamos vendo a história deste homem se modificando, ele vai errando, ele vai acertando, mas ele não larga ali de Jesus. E a partir do pior momento da vida dele, quando ele nega Jesus, aquele homem que deu a chance para ele de ter um mestre, de ter um rabi, de ter uma experiência de aprender com alguém, mesmo que não fosse na idade que deveria ser, mas ele negou aquele homem. E ali ele fala, não tem mais salvação para mim. Mas aí Jesus mostra o poder da graça. Então, crescer em graça e conhecimento. Este homem que deixa essa palavra para nós. Então, nós vamos vendo que ele vai se modificando. E a partir dos livros ali da Bíblia, e até chegar nessas 2 cartas, por isso eu disse para que a gente possa ler as 2 cartas dele, nós vamos notar a diferença deste homem. E a história dele nos mostra que nunca é tarde. Nunca é tarde para que nós possamos aprender. Então nos mostra, ele podia ter pensado, eu era criança, quando eu fui criança, não deu, então agora não quero. Olha o que ele teria perdido. Então nunca é tarde para nascer de novo e nunca é tarde para aprender. Imagina as crianças, né, que são ali uma terra fértil para que a gente possa plantar a semente do evangelho, vão ter a vida toda para crescer em graça e conhecimento. Então aqui, crescer na graça, no conhecimento nós estamos falando, vamos nos guiar pela palavra, vamos ler, vamos adquirir conhecimento dos céus, conhecimento da palavra, para que quando a gente vai falar, falamos com propriedade, falamos com sabedoria divina, que o Senhor possa falar através da nossa vida. Mas aí crescer na graça significa pegar este favor e transformá-lo em algo útil para o outro. Então, quando você se disponibiliza a pregar, a ministrar para as crianças, a dar aula, a fazer uma lembrancinha, a ajudar a recortar, a ajudar a decorar aquela igreja, aquele local onde vai ser ministrada a palavra do Senhor, quando você se disponibiliza, ou seja, Deus te deu um presente, e você usa esse presente para ser útil ao próximo. O Senhor Jesus, ele nos deu a salvação e a graça. Então nós temos que a nossa graça, aquilo que nós recebemos, né, na nossa vida, nós devemos usar para ser útil ao outro. Ou seja, crescer na graça aqui, né, significa pegar este favor e transformá-lo em algo útil para o outro, para o próximo. Então, quando nós recebemos e experimentamos essa graça salvadora, nós tornamos isso útil para o próximo. Ou seja, fazer o bem para as pessoas, falar do amor de Jesus. E como eu disse, você está aí, eu só estou recortando, então recorta, então decora, então enche bexiga, você está sendo útil. E não, nós estamos falando aqui do Ministério Infantil, mas tudo que você faz, do Senhor vem a recompensa. E a graça, né, crescer em graça. Então, a graça vem sobre nós, a graça superabunda em nós. E nós vamos usar isso para falar do amor de Deus, para ser útil ao outro. Então, tudo que nós fazemos, então crescendo em graça e conhecimento. Então essa é a nossa introdução. Nós teremos aí mais algumas aulas falando, né, sobre isso, falando de novo sobre a graça e o conhecimento e falando de alguns personagens. O primeiro personagem que nós falamos aqui foi Pedro, mas nós vamos ter uma aula falando mais especificamente da vida dele aí também, para a gente fixar conhecimento, e também falaremos sobre Samuel. Então, nosso próximo personagem aí, Pedro, nós já falamos aqui, introduzimos, porque nós retiramos o versículo da carta do apóstolo Pedro. Então, nós vamos falar mais um pouquinho da vida dele.
né? Tem um PDF aí com alguns visuaizinhos aí para imprimir sobre Pedro, mas também vamos falar nessa aula como usar alguns materiais que nós temos para falar da história de Pedro. Então, e também o próximo que nós vamos falar é o profeta Samuel, que lá na palavra de Deus está escrito que ele crescia em sabedoria da palavra e em estatura. E quantos outros teve, nós vamos falar também, tá bom? Jeremias e Samuel, nós falaremos sobre esses profetas. E a importância que nós possamos, às vezes nós pensamos só em visuais, só em história pronta, só em e a teoria ali, a aula, fica, mas eu não queria ouvir isso, eu queria já pronto. Não, porque essa palavra que nós falamos aqui, ela vai falar com você primeiro. Então ela vai falar com você. Quem era o apóstolo Pedro? Como que às vezes eu tenho atitudes iguais a ele, mesmo não tendo o mesmo temperamento, mas errando e acertando, não importa o nosso temperamento. Então nós temos que aprender a palavra de Deus. Então vamos crescer, vamos ser guiados pela palavra, vamos crescer em graça, e crescendo na graça, recebendo essa graça, nós passamos ao outro, e isso se torna útil ao outro. Então, e conhecimento da palavra do Senhor. Então, espero vocês nas próximas aulas. Sempre que assistir, deixa aí curte aí, deixa um comentário e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.